faço uma pergunta: você ouve quem no que diz respeito à pregação, a quem esteja na televisão, na internet, nos púlpitos, nas igrejas, nas comunidades cristãs, pessoas que se auto-intitulam pessoas de Deus, pastor, bispo, missionário, apóstolo, sei lá como que se chama. E na verdade nem é muito importante o título que vem na frente do nome. A gente sabe quando a pessoa tem uma intenção de compartilhar alguma coisa. Por que eu estou falando assim? Porque você tem que ser inteligente, sábio, prudente para decidir certo. Eu vou ouvir quem? Eu vou ouvir um cara bonitinho, que gosta de ficar mostrando os bíceps, que usa roupinha apertada, com a genitália assim aparecendo, explícita, e que cobra R$300 para, enfim, fazer o evento dele. Ou eu estou disposto a ouvir o evangelho mesmo, a pregação da palavra que me confronta, que me liberta dos demônios, dos espíritos maus, das mágoas, dos ódios, dos ressentimentos, dos traumas, das dores antigas. Aquela palavra que me coloca assim na decisão mesmo de falar: eu preciso mudar. Eu vi um testemunho de alguém essa semana que me disse mais ou menos assim: foi numa igreja, o pastor pregou contra o vício do álcool e ele era alcoólatra. E ele saiu da igreja dizendo: eu preciso parar de beber, eu preciso parar de ser alcoólatra. E ele decidiu e parou de ser alcoólatra. Agora, se o pastor, se nessa igreja, se esse pastor que eu não conheço, eu sei quem é a pessoa que contou o fato, mas não sei quem é o pastor, mas posso dizer que esse pastor, pelo menos nisso, ele foi verdadeiro. Tinha um alcoólatra ali no culto dele, ou tinham vários alcoólatras no culto dele, ele pregou a palavra de Deus, abriu a Bíblia, ensinou, e um daqueles, esse que contou o depoimento, que testemunhou a mim, saiu dali dizendo: eu vou parar de beber. E para mesmo. Para de beber, para de se prostituir, para de mentir, para de roubar. É Zaqueu dizendo: eu não vou defraudar mais ninguém. E se eu defraudei alguém, eu vou restituir quadruplicado. Aqui está nascendo um novo homem. É a Maria Madalena, de quem saíram 7 demônios, que não volta mais a ser uma mulher da vida, que abandona, segundo a tradição, aquela vida de prostituição e se torna uma verdadeira mulher de Deus. É isso que acontece quando você ouve o evangelho. Por isso que você tem que fazer a seleção. Quem você ouve? Quem são os pastores? Vamos lá. Quem são os pastores que você ouve? São os pastores que massageiam o seu ego? São os pastores que falam que você gosta de ouvir? Ou são os pastores que pregam a palavra e às vezes você fica até com raiva deles, porque eles tocam o dedo na sua ferida? Dói quando eles falam o que falam. Dito isso, vamos em Lucas, Evangelho de São Lucas, capítulo 4, versículo 31. Bom, o pastor dos pastores, o mestre dos mestres, o Senhor dos senhores é Jesus Cristo. E olha, do 31 ao 36, desculpa, tá, Cleves? Lucas 4, do 31 ao 36. Nós lemos que Jesus desceu a Cafarnaum, cidade da Galileia, e os ensinava no sábado. Jesus possivelmente, como é praxe, fez uma propaganda, ele fazia isso, ele mandava os discípulos de 2 em 2, anunciando os lugares aonde ele estaria, e nós lemos isso lá em Lucas 10, ele deve ter anunciado, falou: olha, eu vou fazer uma campanha em Cafarnaum nos próximos sábados,
não sei se foram 7, foram 12, foram 20, foram 6 meses, mas todo sábado eu vou ali para pregar a palavra. E as pessoas começaram a saber. Eu iria, o André iria também, se soubesse que Jesus estava num determinado lugar ensinando a palavra. Tinha dia certo, era o sábado, possivelmente 1 hora, e o costume deles era o sábado pela manhã, era o dia que eles descansavam e usavam o dia do descanso, o Shabá, o sábado, para buscarem a Deus. E estava ali em Cafarnaum Jesus pregando na sinagoga. Dentre tantas pessoas que foram naquele culto, aconteceu o seguinte, 32, eles admiravam-se da sua doutrina, do seu ensino. Por quê? Porque a sua palavra era com autoridade. Não era uma palavra de autoajuda, não era a palavra do tipo coach, motivacional, que nós temos hoje, que as pessoas saíam, como disse, com o ego inflamado, saíam massageadas. Não. O comentário nesses sábados que foram se seguindo é que a palavra de Jesus era diferente de tudo que já havia sido feito em Israel, com os sacerdotes, com os escribas, com os fariseus, com os saduceus. Por quê? Qual era a diferença? Eles não sabiam explicar, mas havia uma autoridade naquela pregação, havia um poder naquela pregação que diferenciava a palavra de Jesus da palavra dos demais. Estava todo mundo admirado. O comentário, as pessoas voltando para casa depois do culto, as pessoas nas rodas, nas conversas, num tempo que não tinha internet, que não tinha rede social, que não tinha coisas que fazem as pessoas perder tempo, elas ficavam conversando entre si. E constatou-se uma grande admiração. E todos concordavam nesse fato. A palavra de Jesus é diferente. É uma palavra com autoridade. Como eu disse, o pecador sai confrontado. O pecador, o mentiroso, o adúltero, o que se prostitui, o que rouba, o que engana, o que defrauda. A pessoa saía, decidida a mudar. Não, eu tenho que mudar de vida. Eu tenho que mudar, eu tenho que perdoar. Você está tanto tempo em igreja ouvindo pregação, você tem mágoa de tanta gente. Você nunca foi confrontado a perdoar as pessoas. Ao contrário, as igrejas hoje pregam vingança, sabia? Algumas igrejas, alguns pregadores, alguns hinos, alguns cantores gospels. Lembra daquele hino famoso? A minha vitória vai ter sabor de mel, quem me viu na plateia vai me ver no palco. Isso não é o evangelho, isso é um espírito de vingança. Agora, no dia que você ouvir uma pregação genuína, você vai perdoar todas as pessoas, você vai se incomodar pelos anos em que você esteve magoado com alguém. Você vai olhar dentro do teu coração e vai dizer, como eu sou feio, como eu sou mau, carrego mágoa, ressentimento e ódio de tanta gente durante tanto tempo na minha vida. Tomei um veneno e tomo um veneno diariamente porque carrego essas mágoas dentro do meu coração. Isso é evangelho. Aí, imagina, ele estava fazendo isso nos sábados. As pessoas começaram a vir. E nesse dia, no dia do texto, entrou na sinagoga um homem que tinha, veja, um espírito de um demônio imundo. Esse homem possivelmente ia na sinagoga, era assíduo, mas me perdoe a expressão, me perdoe Rede Massa, Hit, YouTube, Facebook, era um homem endemoniado. Mas pregação de autoajuda, pregação coach, pregação bilhetada, que a intenção do cara é recolher grana, não faz nada com o demônio. O que provoca o demônio a sair, o espírito imundo a sair, é pregação do evangelho.
E na hora que Jesus está pregando o evangelho, diz a Bíblia, ele exclamou com alta voz, manifestou, como acontece nas nossas igrejas. E o demônio diz: que temos nós contigo, Jesus Nazareno? Vieste a destruir-nos? Bem sei que és o Santo de Deus. Manifestou. Não aguenta. Pastor, mas por quê? É a palavra de autoridade. Eu vou falar por alto, talvez a pessoa esteja me assistindo, eu não quero que ela se ofenda. E alguém que esteja também na mesma situação não fique ofendido. Fizemos uma campanha de libertação na nossa antiga sede, quando ela era no outro endereço. E um advogado renomado na cidade, evangélico, membro de uma das maiores igrejas evangélicas da cidade, mas que não tem libertação lá, trouxe a esposa dele com um problema de depressão. Viu na televisão, vamos lá. E era um propósito que as pessoas subiam no altar. Eu fazia oração, a gente ia orando, cantando, e as pessoas iam passando, subindo assim, subiam e desciam do outro lado. Mas na hora manifestou aquela mulher. Imagina uma senhora assim, daquelas mulheres distintas da alta sociedade curitibana, laquê no cabelo, aquele vestidão, aquela roupa, aquela bolsa da Louis Vuitton. Mas na hora que ela subiu ali, que ela recebeu, eu lembro até hoje um pastor nosso, que quando ele colocou a mão na cabeça dela, manifestou mais aquele demônio e tal, fizemos a libertação. A madame chique, frequentadora de igreja evangélica, manifestada, cheia de demônio. Aí o marido perguntou: mas nós somos evangélicos, nós vamos lá na igreja tal, por que nunca aconteceu? Por que lá não manifestou? Porque não tem a palavra de autoridade, não tem a palavra ungida, não tem a palavra de poder. Mas é tão bom, é bom. Você vai num culto que o pastor começa dizendo: oi lindo, você é feio, lascado, chega alguém que te chama de lindo, você gosta. Todo aquele ambiente é preparado, a luz, a melodia, a música, a fumacinha, aquele negrume nas paredes, você gosta. Só gosta. É igual assistir um filme, é igual uma peça de teatro, é igual ver um show, é igual assistir um show do Roberto Carlos. Você chega lá, paga o ingresso, ele canta, joga rosa para você, terminou, você vai embora, ele vai embora, todo mundo vai embora e não aconteceu nada. Agora, quando você está num lugar que o evangelho é pregado, aí o demônio manifesta. Aí o que está oculto na sua vida é manifestado. O que está lá dentro de você, o que é de pior, o demônio e o pecado que existe dentro de você, vem à tona, vem à luz. E aí Jesus pode repreender. Jesus repreendeu, mandou calar, sair, e o demônio lançou por terra no meio do povo, saiu dele sem lhe fazer mal. Aí, quando o evangelho tira de dentro, vamos dizer, você não é uma pessoa que tem demônio, mas você tem ódio, você tem pecado, você tem vício. Na hora que isso é arrancado de dentro de você pela palavra e por Jesus, aí você fica livre. Aí aquele mal é arrancado desde as raízes. De modo que veio espanto sobre todos e falavam uns e outros dizendo: que palavra é esta? Que até aos espíritos imundos manda com autoridade e poder e eles saem. Eu vou terminar dizendo: busque quem esteja pregando esta palavra, a palavra de Deus. A palavra que manifesta o demônio escondido dentro de você, que manifesta os pecados escondidos dentro de você. Manifestar significa trazer à luz, trazer à tona, trazer para fora. Porque a palavra de Deus tem esse poder de ir lá dentro, no oculto da sua alma, do seu espírito, do seu coração, e traz para fora o que existe de ruim. Aí Jesus faz a limpeza, faz a libertação e você nasce de novo, você fica livre dos traumas,
dos ódios, dos ressentimentos, das mágoas, dos espíritos imundos e vive uma vida nova. Busque esse lugar. Aonde, pastor? Aí você tem que procurar. Também eu não vou dizer tudo, não é? Mas busque esse lugar. Um lugar em que você possa dizer: aqui tem uma palavra com autoridade. Porque até os demônios saem quando o pregador está ali pregando a palavra de Deus. Amém?